resultado negativo na hora de se comparar com alguém não significa absolutamente nada e eu queria falar um pouquinho com você hoje sobre isso. Talvez a gente se sinta inadequado, incapaz, frustrado. Eu conheço algumas pessoas que pensam que pelo fato de não terem alcançado todo o sucesso financeiro aos 40 anos, sentem um enorme fracasso. Você já parou para pensar nisso? Talvez se sentindo mal, atrasado em comparação a outras pessoas, quando a ideia de se inspirar em alguém dá lugar à ideia de se comparar a alguém. A comparação tem os seus malefícios, vários estudos demonstram os sintomas, os transtornos que podem ser desenvolvidos a partir do excesso dessa ideia de se comparar com as pessoas. Já pude presenciar muitos casos em que haviam ali angústias genuínas, sentimentos negativos, uma ideia distorcida de um contexto em geral. Essa é a situação de muitas pessoas que sofrem por não gostar do que sentem quando se olham no espelho pensando em outras pessoas. E claro, esse é um problema muito comum na sociedade atual, tendo em vista que nós estamos na era da mega exposição. Você já se sentiu mal pensando em você, tomando outra pessoa como referência? Você já se sentiu mal em algum momento porque na sua infância os seus pais chegaram a dizer você deveria ser como seu irmão, como a sua irmã, olha o filho da sua tia, o seu primo, o filho do vizinho, olha como ele é estudioso. Muitas vezes essas comparações machucam e até algumas dessas pessoas carregam essa experiência de se comparar para a vida adulta, que acaba sendo aí um grande problema. Na vida adulta, esse dilema da comparação pode tomar outras naturezas, podem ter outras origens. Algumas pessoas, quando observam o progresso, o desenvolvimento de alguém, passam a ter a ideia de que talvez elas nunca consigam chegar naquele nível. É como se o tempo não tivesse disponível para ela. E claro, ali aquela sentença do fim de que, poxa, eu vou viver uma vida inteira sem ter uma experiência de desenvolvimento adequado, não tendo o sucesso que eu gostaria de ter, tudo isso é levado em consideração na hora dessa angústia relacionado a esse sentimento de frustração em não conseguir ser aquela pessoa, né, que no caso aí é o objeto da comparação, o outro em qual eu me comparo e na qual eu me comparo. E claro, essa comparação pode também ter uma associação com uma angústia relacionada a processos. Processo é uma coisa muito complicada e nem sempre é uma experiência confortável de se viver. Claro, quando eu estou falando de processo, nós estamos falando do bom uso de todos os momentos da vida, aproveitando todos esses momentos e ocasiões que a vida proporciona para o crescimento. Claro que a partir daí, muitas pessoas evitam o processo, querem fugir do processo, porque muitas vezes ele é desconfortável, ele exige maturidade, abrir mão de determinadas coisas, organizar certas prioridades. Sim, isso é uma experiência muito desconfortável. Por isso que o comparar-se muitas vezes é uma experiência angustiante, porque aquelas pessoas que amam os seus processos, obviamente, têm uma tendência a não cair tanto nas armadilhas das comparações. Logo, se eu entendo, amo, aprecio o meu processo, eu não possuo pressa em saber que eu vou, em um determinado momento, alcançar os meus melhores resultados e ver aí a minha experiência pessoal de sucesso. E uma expressão que eu acho bem interessante, inclusive falei recentemente numa live aqui no meu canal, aproveitando aqui a deixa, eu quero te convidar todos os dias às 7h03 da manhã nós estamos ao vivo aqui no nosso canal numa live chamada Conversa na Mesa. Você já participou no Conversa na Mesa? Comenta aqui embaixo, deixa a gente saber. E recentemente a gente esteve falando sobre comparação e eu usei aqui uma expressão bem interessante que é a sensatez. A palavra sensatez, na sua origem no latim, significa perceber de maneira equilibrada. E é claro, a sensatez é muito importante para se livrar dessa experiência traumática, dessa sequela traumática, que é, no caso, o ato de se comparar com alguém. E o que isso tem a ver? O que a sensatez tem a ver como sendo um antídoto da comparação? Essa palavra sensatez, então, significa perceber
de maneira equilibrada. Quando nós nos comparamos com alguém, nós estamos dando foco em um único e exclusivo ponto da vida de alguém. Se eu quero me comparar com um ator famoso, muito bonito, reconhecido mundialmente, e se para mim beleza física é a única coisa que importa na vida, é claro que essa comparação vai trazer angústias. Então eu estou sendo insensato, porque eu não estou levando em consideração outros atributos de beleza que eu possuo, outros atributos de virtudes que eu possuo. Eu não estou fazendo uma análise equilibrada, mas sim uma análise desequilibrada, considerando apenas alguns pontos. O que eu aprendi ao longo dos anos nas mídias sociais é que é muito arriscado apostar no sorriso das pessoas que apresentam apenas as partes boas da sua vida e não dificilmente apresentam as partes reais da sua vida. Sensatez significa que quando eu olho para um ponto da vida de alguém que é muito diferente da minha, eu preciso considerar que aquela pessoa do lado de lá possui suas fragilidades e eu possuo as minhas qualidades. Ser sensato é perceber-se como um todo. E o que o outro tem de bom, você não tem, e o que o outro tem de ruim, talvez você possua. E esse equilíbrio constrói a experiência de sensatez. Então, ser uma pessoa que se percebe com virtudes e ao mesmo tempo com fragilidades, atribui para si um valor único, pessoal, uma riqueza que só a pessoa tem. Então, o que quer dizer para você é que você possui atributos, valores, qualidades que são únicas, e se perceber assim é uma forma também de ser uma pessoa sensata, com uma análise equilibrada das coisas. Então, perceber-se de uma maneira equilibrada vai fazer com que você projete luz, observe para as suas necessidades, para as suas circunstâncias, para as suas necessidades. Partindo do princípio que nós temos habilidades, circunstâncias e necessidades, então essa análise quantitativa, numérica, material, nem sempre corresponde com a realidade. Algumas pessoas podem ser analisadas por conta de números, quando na verdade estão passando por pressões relacionadas a circunstâncias, necessidades e habilidades que ninguém sabe, que aquela pessoa está passando sozinha. São problemas e dilemas pessoais. E talvez pessoas externamente, por desejar, querer ver um resultado, um número, uma quantidade, possa fazer uma análise negativa dessa pessoa comparando com outra pessoa. Por isso eu quero dizer para você que muitas vezes se comparar com alguém não é algo muito inteligente, porque sua realidade ela é única, suas habilidades, suas circunstâncias, suas necessidades. Logo, comparar-se com alguém dentro de uma perspectiva quantitativa unicamente não é algo tão saudável em momentos de maior dificuldade. É claro que se inspirar em outras pessoas, isso é de muita valia, de muita importância, principalmente no caráter qualitativo da experiência. Bom, pessoal, por último, eu gostaria de dizer que você, através da sensatez, fizesse uma análise mais saudável acerca das críticas que recebe, ok? Procure sempre melhorar. Melhorar seus resultados pessoais, seu nível de relacionamento com as pessoas, melhorar na sua carreira, na sua profissão, nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Essa experiência de desenvolvimento ela é muito importante. Mas vai aqui uma dica. Comparar-se não é uma experiência saudável. Ao invés disso, se inspire em pessoas que para você é uma referência. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo.